Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos bater um papinho aqui agora sobre dois assuntos que eu quero abordar nesse mesmo vídeo. Um é um passeiozinho pelos principais álbuns, os melhores álbuns de uma banda de rock erudito que é considerada por 100% de todos como uma das melhores bandas do rock erudito. Está aqui, ó. É o Yes. Esse álbum aqui é o Fragile, mas eu vou passar um pouquinho por eles. E falar um pouquinho também sobre qualidade de som das mídias físicas, tá, gente? Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. E ainda mais com o pessoal mais novo, que está começando agora, que está se acostumando com o tal do streaming. Tá certo, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Mas, antes de tudo, como sempre, eu tenho que pedir a vocês, se inscrevam no canal e deixem o seu like. E compartilhem também e deixem opinião também. Eu quero ouvir a opinião de vocês também. Para eu saber por onde eu vou, o que eu vou comentar, o que não interessa, o que interessa mais, o que interessa menos. Isso é muito importante para todos nós, tá? Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre essa trajetória do Yes, na melhor fase do Yes, que para mim vai de 1971, com esse álbum aqui, é o Fragile, até 1977, tá? Vamos lá. Esse álbum aqui, o que eu estou mostrando para vocês, é uma edição japonesa, né? Dá para ver aqui pelos caracterezinhos, né? Mini LP CD, que é uma reprodução idêntica do LP original que saiu em 1971, tá? Se você quiser ver os detalhes de cada uma das edições que eu vou mostrar aqui, não só essa, mas das outras também, você procura no nosso canal porque tem vídeo falando de cada uma dessas edições individualmente, tá? Aqui eu só vou fazer um panorama dos melhores álbuns do Yes. Logicamente, obviamente, na minha opinião. Porque tudo que a gente fala, eu não sei se eu preciso dizer isso, mas tudo que a gente fala é apenas a nossa opinião, tá? Eu acho engraçado as pessoas dizendo isso assim, na minha opinião. Pô, tudo que você fala para mim é a sua opinião, tal. Respeito, ouço, presto atenção, penso no assunto, mas eu sei que é apenas a opinião de uma pessoa, tá? Mas a opinião das pessoas é muito importante, é muito legal. Eu adoro ouvir a opinião das pessoas, porque eu uso a opinião das pessoas para me balizar, para saber o que eu acho que realmente vale a pena, o que realmente eu posso comprar, ou posso adquirir, ou posso colocar na minha coleção, tá? A banda Yes é uma banda que eu curto desde sempre, né? Eu comecei a curtindo o Rick Wakeman e o Rick Wakeman me trouxe automaticamente para o Yes, né? Em 1971, então, o Yes lançava esse primeiro álbum aqui com o Steve Howe e o Rick Wakeman, tá? Esse disco é muito interessante, até um comentário que o John Anderson fez, eu já até falei isso em outros vídeos, que é o nome dele, Fragile. Esse nome foi extremamente bem escolhido porque percebia-se e percebe-se na gravação, nas escolhas das músicas, né, que a banda ainda não estava entrosada, ainda era fragile, ainda era frágil. Né? Então você tem 4 músicas aqui que são da banda como um todo e tem 5 músicas que são individuais, que são de cada um dos 5 músicos aqui, né? Se você não sabe, vocais são John Anderson, os vocais do John Anderson, na guitarra é o Steve Howe, no baixo é o Chris Square, nos teclados o Rick Wakeman e na bateria aqui ainda é o Bill Bruford. Depois vai mudar, né? Então aqui nós temos o Fragile, o primeiro álbum excelente. Lembrando também, que é o outro assunto que eu quero falar, é a qualidade, tá? Os CDs, quando surgiram lá no final dos anos 80, eles eram meramente uma cópia. Você reproduzia a mídia analógica, que é o LP, e gravava ele em CD. Então você tinha um processo duplamente analógico. A captação de som era analógica, a mixagem era analógica e apenas o processo final era digital. Depois disso, o CD evoluiu absurdamente, absurdamente. Inclusive, a capacidade de armazenamento do CD também aumentou muito. Naquela época, cabia muito pouco no CD, né? Cabia pouco mais do que o LP. Né? Atualmente, não, cabe muito mais no CD, fora o que cabe num DVD de áudio, tá, gente? E Blu-ray de áudio, que também cabe tudo, né? Aí cabe tudo, que a capacidade do Blu-ray é 10 vezes maior que a de um CD.
Mas o mais importante é lembrar que essas mídias que estão sendo lançadas depois de 2010, elas normalmente, todas elas, quase não, todas elas, principalmente japonesas e europeias, elas são remasterizadas. O que significa isso? Pegaram o processo já da mixagem digital e fizeram uma nova masterização, fizeram uma nova captação desse sistema, a nova digitalização com processos muito melhores, muito superiores. Então a qualidade de som disso aqui, gente, é 1000 vezes melhor do que o LP, do que os CDs iniciais, tal. Isso aqui realmente é muito superior. Além dessa copiazinha japonesa que é um espetáculo, né? Porque ela reproduz exatamente o LP original. Na minha opinião, isso sempre deveria ter sido assim. Se sempre tivesse sido assim, muita coisa, o mercado da mídia física talvez não tivesse naufragado do jeito que naufragou absurdamente. Por quê? Porque a ganância foi grande e só quiseram lançar naquele estojinho, né, default, aquele estojinho de plástico ridículo, para botar num CD. Se tivessem feito isso, provavelmente a coisa estaria num outro ritmo hoje em dia, tá? Bom, depois do Fragile, né, de 71, você tem o Close to the Edge. Coisa de colecionador é isso aqui, gente. Eu consegui, essa edição aqui é uma edição europeia, tá? É uma edição europeia e ela vem com 2 discos. Um é o CD, remasterizado em 2013, e além disso ele tem um DVD também, logicamente remasterizado em 2013, mas com mais qualidade, com mais quantidade de informação. Então essa edição é muito legal. Além disso, tem a edição japonesa, que essa edição aqui ela reproduz bem o álbum original. Mas essa daqui tem um detalhe a mais. Essa daqui ela é remasterizada em 2013, tá? Beleza. Essa daqui foi remixada, tá? Por um cara que é um engenheiro de som fantástico, é o Steven Wilson. Então, o que acontece? Aqui ele pegou as gravações, as captações originais dos instrumentos, um por um, né? Guitarras, baixos, bateria, teclados e voz, e fez uma nova montagem disso daí, tá? Com isso, a qualidade de som ainda fica superior a isso aqui, apesar de que existe alguma mudança na concepção original, mas fica superior porque alguns instrumentos que estavam um pouco abafados aqui, tinham um pouco de destaque, determinados sons, determinadas nuances, determinados momentos ficaram um pouco abafados aqui, sutilmente. Isso aqui é ótimo, tá, gente? Mas ainda fica melhor aqui. Incrivelmente fica melhor aqui, tá? Eu já tive a oportunidade de ouvir em aparelhagem high-end, que é aquela aparelhagem de som realmente top. Eu ouvi os dois e pude comparar. Realmente, aqui na remixagem do Steven Wilson, você percebe algumas sonoridades que você não percebia aqui, tá? Eu estou falando, logicamente, para audiófilos, para pessoas que têm um ouvido muito sensível, que ficam e que gostam de perceber esses detalhes. E logicamente também, porque é uma banda que tem arranjos extraordinários, que ficava caprichando em cada sonzinho, em cada tecladinho, em cada percussãozinha, era muito detalhista. Os arranjos do Yes são extraordinários. Não é uma música para você ouvir, inclusive, muito baixinho. Se você ouvir muito baixinho, você vai perder metade da sonoridade, tá? E esse aqui é o segundo álbum muito bom do Yes, né? E é interessante porque se o primeiro se chamou Fragile, porque a banda ainda não estava no seu máximo, né, digamos assim, o segundo é Close to the Edge, ou seja, próximo do topo. Realmente é isso mesmo. Esse álbum aqui é próximo do topo. Eles já estão ali muito afinados, muito integrados, tá? Então o John Anderson fez essa alusão e eu acho essa alusão maravilhosa. Fragile, Close to the Edge. Aqui também tem outra curiosidade que eu não posso deixar de falar, que eu já falei no vídeo que eu falo sobre o Rick Wakeman, que o Rick Wakeman, na verdade, não gostou desse álbum aqui, tá? O Fragile ele achou legal, mas o Close to the Edge ele disse que não gostou, ele tocou para os amigos, tal, ele não gostou, na biografia dele, ele fala isso, que ele não gostou do Close to the Edge. E depois vem, então, o terceiro álbum,
vou fazer um comentário primeiro. Antes de falar do terceiro álbum de estúdio, eu vou falar do ao vivo, do famoso Yes Songs. Yes Songs na verdade, foi o primeiro álbum que eu ouvi do Yes, tá, gente? O primeiro álbum que eu ouvi do Yes, o LP na época, né? Foi na casa de um amigo meu, eu ouvi isso aqui, e já, até porque ele foi me mostrar aqui a participação do Rick Wakeman, porque o Rick Wakeman é praticamente apresentado à audiência do Yes durante o show pelo John Anderson, nesse aqui, com um trecho, né? Uma invençãozinha do Rick Wakeman em cima de As Seis Esposas de Henrique VIII, tá? São trechos de As Seis Esposas de Henrique VIII que ele toca nesse daqui. Ele estava lançando, né? Porque esse álbum aqui é de 1973, o mesmo ano em que ele lançou As Seis Esposas de Henrique VIII, que é sensacional, né? E aqui ele faz uma amostrazinha. Esse álbum aqui é uma coletânea maravilhosa do melhor do Yes até esse momento aqui. Muita música do Frehley, muita música do Close to the Edge, alguma coisa antiga, anterior, mas que para mim é fraco, né? Mas aqui ficou bem valorizado por causa do teclado do Rick Wakeman e das guitarras do Steve Hall, que também era um grande músico, músico sensacional, tá? Esse disco aqui é o famoso disco triplo, que ele saiu como triplo, e essa edição mini LP CD japonesa reproduz exatamente o álbum triplo daquela época, tá? É lindíssimo. Tem vídeo no nosso canal se você quiser ver essa edição detalhada. Bom, aí sim chegamos ao último álbum dessa fase, a segunda fase, digamos assim. A primeira fase eu desconsidero, acho que não passam de canções tipo baladinhas meio Beatles, não vale a pena. E a partir do Frehley, aí sim, vem a melhor fase do Yes, que é com o Steve Hall já e com o Rick Wakeman. Aqui é o último álbum com o Rick Wakeman, o Tale from Topographic Ocean, que é um pouco, na minha opinião, é subvalorizado pela crítica e até por alguns fãs. Eu discordo totalmente. Eu acho esse álbum aqui tão bom ou melhor do que o Close to the Edge. E vai ter gente me xingando aí. Não é, esse álbum é chato, não sei o quê. Ouça novamente, se você não teve a oportunidade de ouvir, ouça, isso aqui é uma verdadeira viagem. É um disco extremamente conceitual, talvez o mais conceitual eu sei que a temática é bem complexa, é bem difícil de entender, aquelas maluquices do Yes. Até por isso é que o Rick Wakeman disse que também não entendeu nada desse álbum aqui. Agora, eu tenho vontade de perguntar ao mestre Wakeman, porque se ele não entendeu, se ele não gostou, como é que ele fez o que ele fez aqui? Eu fico imaginando se ele gostasse, se ele entendesse. Meu Deus, eu não sei o que esse álbum seria. Porque a participação do Rick Wakeman aqui é genial, sensacional. Para mim, se você tem o Frehley, depois o Close to the Edge, esse aqui é o The Edge. Esse aqui chegou lá no limite e fez um trabalho sensacional, tá? Esse álbum aqui é o terceiro álbum de estúdio que eu considero muito bom. Até agora temos 4 álbuns aqui. Depois nós temos então aqui o Rick Wakeman saiu, entrou o Patrick Moraes e eles fizeram o Relayer. Apesar de não ter nos teclados o brilho do Rick Wakeman, longe disso, o Patrick Moraes não é o Rick Wakeman, né? Mas ele fez um trabalho competente, fez um trabalho sério, né? Se integrou bem na banda. Eu acho até que talvez aqui exista um equilíbrio maior na banda do que nos anteriores, em que o Rick Wakeman sempre crescia muito, sempre se destacava muito, principalmente ao vivo, né? Porque o Wakeman é o cara do ao vivo, né? Ele sempre gostou de público, de plateia, ele sempre cresce muito quando tem plateia, né? E o Rick Wakeman também nunca se enquadrou muito, mas isso aí você vê os vídeos aí que eu falo do Rick Wakeman, você vai entender o que eu estou falando aqui. O Rick Wakeman nunca se enquadrou no Yes por diversas razões, tá? Bom, esse álbum também é muito bom. E depois, então, o Rick Wakeman volta para a banda e compõe um outro álbum que é um pouco subvalorizado pela crítica. É o Going for the One. É um álbum que eu considero excelente. Muito bom mesmo, de ponta a ponta. É um álbum com músicas muito bem arranjadas, músicas com uma sonoridade muito complexa. E você realmente, a cada vez que você ouve, você percebe algumas sonoridades a mais. E aí eu volto a falar da questão da qualidade, né? Mesmo que você tenha percebido uma evolução muito grande na mídia física propriamente dita
do CD lá dos anos, finalzinho dos anos 80, anos 90, início de 2000, a partir de 2010, os processos de masterização melhoraram infinitamente. Então, praticamente tudo que você compra como high quality, aí tem as nomenclaturas que cada gravadora usa uma nomenclatura, tá? Mas quando você pega e procura e estuda um pouquinho qual é a que tem a melhor ou a mídia, a edição que tem a melhor qualidade de som, você vai ficando cada vez mais impressionado como isso aqui supera em 1000% os streamings, tá? É isso que eu ia falar também. Eu não sou contra os streamings, não, absolutamente. Eu acho o streaming uma coisa maravilhosa, eu acho sensacional. Por quê? Porque, diferente de antigamente, você não é obrigado a gastar dinheiro com uma mídia física para ouvir se você gosta ou não gosta de um álbum, de uma banda. Não, você não é mais obrigado. O streaming libertou. É extremamente libertador você ter a possibilidade de botar num streaming para ouvir. Pô, eu nunca ouvi Yes, esse cara tá falando do Yes, tá falando do álbum Going for the One, deixa eu ver se eu gosto disso, eu nunca ouvi isso, né? E aí o streaming realmente democratizou a música de uma maneira total, né? Você só paga lá sua mensalidadezinha, que nem é tão cara assim, né? E você pode experimentar o que você quiser, porque praticamente quase tudo está, olha o quase tudo está em streaming. Aí é que vem o quase é que é danado. Por quê? Porque ainda tem muitos álbuns de rock, principalmente esse rock maravilhoso aqui dos anos 70, que ainda não tem em streaming, tá, gente? E às vezes, quando tem, que é o caso, por exemplo, do YouTube Music, tem um acervo que eu acho que nenhum outro streaming tem. É o que tem um acervo maior. Mas alguns álbuns estão na íntegra. É que eles chamam de full version ou alguma coisa assim do tipo. Que você, quando bota para reproduzir o álbum, você é obrigado a ouvir todo o álbum. Você não pode avançar as faixas. Tá? Você não pode determinar quando uma faixa começa e termina digitalmente, logicamente. Ouvindo, você sabe que acabou uma faixa, entrou outra. Mas você não é capaz de identificar cada música adequadamente. E essas full versions geralmente também tem a qualidade de som bem inferior, tá? Parece que foi alguém que contribuiu e botou lá aquilo ali. Então, você ainda tem alguns álbuns, principalmente do rock erudito, que você não encontra em streamings. Então, isso aí é o momento em que a mídia física continua insuperável, tá? E o outro problema, esse para todo mundo, é a qualidade do streaming, né? A qualidade sonora do streaming é muito inferior, gente, não tem nem comparação, tá? Apesar de ter alguns streams aí que estão se esforçando em botar vários arquivos para você poder ouvir com uma qualidade maior ou ter uma velocidade maior de dados, né? De transferência de dados e tal, porque tudo isso interfere, né, gente? O streaming jamais terá a mesma qualidade de uma mídia física top, high-end, porque o streaming depende da qualidade da internet que cada um de nós terá escolhido, né? Você escolhe a sua internet, a velocidade de transmissão, a quantidade de dados que ele faz o download. Então, realmente você... E outra coisa, como normalmente você transfere através do celular, você sofre interferência das outras coisas que o celular faz. O celular, hoje em dia, é um cérebro, né? Então ele está sempre fazendo várias coisas simultaneamente. E muitas vezes essas coisas interferem na qualidade de som de transmissão do streaming. Então, se você quiser realmente ouvir com qualidade máxima, você depende da mídia física, que está cada vez melhor. Apesar que no Brasil ela não existe, mas lá fora você não encontra coisas assim. Principalmente mercado europeu e o mercado japonês. Esse também é top, também é high-end, né? Bom, depois do Going for the One, aí vem realmente o álbum derradeiro da banda, né? Que é o último álbum que ainda tem alguma qualidade, apesar de ser inferior aos outros. É o Tormento. O Tormento, que tem exatamente aquela formação fantástica, a melhor formação do Yes, que é o John Anderson no vocal, o Chris Squire no baixo, o Steve Hall na guitarra, o Alan White na bateria e o Rick Wakeman no teclado. É um álbum realmente um pouco inferior. Não tem como não dizer isso, é verdade.
esse álbum é inferior, e é o álbum que para mim encerra o Yes, tá? Álbum de estúdio. Mas ainda nós temos um álbum que eu acho importante falar, que é o Yes Shows, que é o ao vivo, né? Que coleciona, faz um passeio por todos esses álbuns que eu já falei aqui. Pelo Frehley, o Close to the Edge, o Telephone Topographic Ocean, o Hileia, o Going for the One e o Ultimatum. Tá tudo aqui, tá? E em versões muito legais, os músicos estavam muito inspirados, deram o máximo de si mesmo, então você tem aqui interpretações novas desses álbuns que você já viu aqui, tá? Dessas músicas que foram selecionadas para esse álbum aqui. É um álbum muito bacana e essa edição aqui é lindíssima, reproduz o LP original lá de, acho que é 78 esse daqui. Tá bom, gente? Então, o papo que eu queria ter com vocês era isso aqui. Falar um pouco de Yes, que é uma das bandas assim que tem uma qualidade sonora extraordinária, que para você ouvir você tem que realmente ter o conjugar tudo o que há de melhor, né, na captação do som, na mixagem, na masterização, depois na reprodução, tá? Ter um equipamento de qualidade, ouvir num tom um pouquinho mais alto, que é rock and roll, tem que ouvir um pouco mais alto, e aí você vai realmente uma experiência sonora extraordinária. E nada melhor do que o Yes para você fazer isso. Ali eram 5 maestros, sabe, nos seus instrumentos, no estúdio, ao vivo, e realmente davam uma aula de música. Não resta dúvida que é um dos vértices do rock, da música, do rock erudito, é o Yes, tá? Fica essa dica aqui para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para a gente continuar trabalhando. Tá bom, gente? Até a próxima.